O texto que eu trouxe para a gente meditar hoje está em Atos capítulo 14. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 14, que eu vou fazer a leitura do texto. Eu vou ler a partir do verso 19 até o verso 28 e peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. E não feche a Bíblia depois, porque nós vamos voltar ao texto. O texto diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Até aqui. Que Deus nos abençoe na reflexão sobre esse texto que nós acabamos de ouvir. Eu tenho visto dois problemas recorrentes em relação à igreja. Não só desta igreja, mas de todas as igrejas que eu tenho conhecimento. Primeiro problema: gente que já participou da igreja, mas por algum motivo desistiu da igreja. Prefere viver uma espiritualidade isolada em casa. Às vezes lê a Bíblia, às vezes ora, mas prefere uma espiritualidade isolada. São os chamados desigrejados. E, infelizmente, esse número de pessoas parece que está aumentando na nossa época. Pode ser que a pessoa não entendeu direito o que é a igreja. Pode ser que se desentendeu com alguém da igreja. Pode ser que não foi feita a sua vontade na igreja. Pode ser que tenha havido algum conflito que não houve solução e a pessoa desistiu da igreja numa certa altura da sua caminhada. Digo isso para tristeza nossa, porque não era para ser assim. Segundo problema: gente que troca uma igreja por outra que apresenta alguma novidade. De vez em quando alguém troca por uma igreja que eu chamo igreja da moda na cidade. Igreja da moda é aquela que surge com uma novidade e tenta arrebanhar, e tem um grupo de pessoas de cada igreja que se sente atraído pela novidade de uma igreja da moda. O problema é que a pessoa fica na igreja da moda até surgir outra igreja da moda. Aí ela passa para outra igreja. Isso pode acontecer também porque a pessoa não entendeu direito o que é igreja.
A pessoa pensa que igreja é como um local que oferece evento para que a pessoa possa desfrutar. Então, se ela não gosta do evento ou tem uma outra igreja que fornece um evento melhor, a pessoa vai embora daquela igreja para outra. Pode ser que a pessoa não entendeu direito o que é a igreja. Então, eu trouxe esse texto para a gente pensar um pouquinho sobre a igreja. O que é a igreja? Para que ela serve? Como participar bem dela? Porque a igreja foi criada pelo próprio Senhor Jesus para o nosso bem. Mas a gente precisa entender as partes de uma igreja para poder conviver bem com uma igreja e conviver para sempre com uma igreja. Esse texto que eu acabei de ler é um texto que relata uma parte da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo vai por uma região que a gente conhece como Galácia, e essa região incluía as igrejas de Antioquia, de Icônio, de Listra, de Derbe, e Paulo vai passando por essas cidades e vai anunciando o evangelho. Mas acontece uma coisa terrível com ele, ele foi apedrejado numa dessas cidades. Trabalho difícil da igreja. Às vezes a gente enfrenta momentos difíceis na igreja. E é comum a pessoa desistir quando enfrenta um momento difícil. Eu fico pensando, e se eu estivesse no lugar do Paulo, provavelmente eu desistiria daquela missão, de tão pesada que ela foi. No entanto, diz o texto que os discípulos rodearam a Paulo, que foi dado por morto depois do apedrejamento. E Paulo se levanta, se anima, e no outro dia vai para outra cidade e continua evangelizando do mesmo jeito. Paulo não desistiu da sua tarefa missionária. Aí, quando chega nessa outra cidade, ele prega, e diz o texto que ele volta pelas cidades que ele passou e vai confirmando os discípulos que ele deixou em cada cidade. Até chegar em Antioquia, que foi a igreja que o enviou. Então ele presta relatório e fica muito contente com a ação de Deus na sua viagem missionária, mesmo tendo sido apedrejado. Paulo aqui nos mostra a compreensão que ele tinha da igreja. E eu encontrei aqui 3 partes necessárias da igreja que estão presentes nesse texto que eu acabei de ler, que Paulo entendia que eram partes necessárias e que a Bíblia nos ensina que são partes necessárias, e eu queria trazer rapidamente essas partes para a gente entender melhor a igreja. Primeira parte da igreja para Paulo é o discipulado. Vamos ver isso lá no verso 21. O verso 21 diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, que é a cidade de Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Por que eu chamo discipulado como a primeira parte, a parte necessária da igreja? Porque é através do discipulado que a gente ensina o evangelho, ensina a palavra de Deus para alguém interessado, e essa pessoa vem para a igreja pelo batismo, pela profissão de fé, e passa a fazer parte da igreja. Mas eu quero mostrar um detalhe nesse texto. Quando ele diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, a gente costuma normalmente diferenciar evangelização de discipulado. Mas numa boa tradução desse versículo e interpretação desse versículo, a gente deveria substituir o "e" por "isto é".
Veja se faz mais sentido. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, vírgula, isto é, feito muitos discípulos, voltaram para outras cidades. Sabe qual a conclusão desse tipo de interpretação? Que Paulo entendia a evangelização como discipulado, e o discipulado como uma evangelização profunda. Ele não separava as duas coisas, ele unia as duas coisas. Para ele, só existia evangelização verdadeira se a pessoa fosse estudar a Bíblia e chegasse até a igreja pelo batismo. Não havia apenas uma notícia sobre Jesus, mas deixar a pessoa assim vaga. Não, evangelização para ele era o discipulado, que convidava a pessoa para estudar sobre Jesus, levava a pessoa para uma decisão por Jesus, e essa pessoa se tornava membro de uma igreja para seguir a Jesus e para servir a Jesus. E essa é uma parte necessária de toda a igreja. Discipulado, evangelização profunda. Porque é pelo discipulado que a pessoa entra para a igreja, que uma igreja começa, que uma igreja continua, que uma igreja cresce, que uma igreja vai pela vida fora. É através do discipulado. Só que o discipulado não é só feito pelos pastores ou líderes da igreja. No discipulado, todos devem participar, cada um fazendo uma coisa. No ano passado, nós refletimos na igreja sobre o crescimento da igreja. E o crescimento da igreja depende de cada um de nós. E eu fico pensando assim, todos nós temos um ciclo de pessoas. Tem pessoas que já são da igreja e tem pessoas que não são. Então, enquanto um ora por quem não é, o outro pode convidar aquela pessoa. Quando a pessoa aceita o convite e vem para a igreja, o outro pode acolher. Depois de acolhido, ele pode ser convidado para o discipulado. E depois do discipulado, ele pode fazer o seu batismo por profissão de fé. E pronto, a pessoa foi devidamente evangelizada e colocada na caminhada da igreja. Se a igreja não participar do discipulado, ela não cresce. Por isso, cada um de nós tem que pensar, por quem eu posso orar? Alguém que está fora da igreja e que não conhece direito o evangelho, por quem eu posso orar? Ou preciso perguntar, a quem eu posso convidar? Ou se a pessoa aceitar, a quem eu posso acolher? Quem tiver dificuldade em acolher, é só conversar com a dona Emantina. Porque o discipulado é uma parte necessária da igreja e todos nós podemos participar. Vamos para a segunda parte? A segunda parte eu chamo de comunhão ou convivência. Está ali no versículo 22, que eu quero ler de novo. O 22 diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O que esse verso está querendo dizer? Paulo aqui foi até a Derbe e depois voltou nas cidades que ele passou fazendo discípulos e agora ele vai conversando com cada grupo de discípulos. Isso quer dizer o seguinte, não dá para seguir a Jesus sozinho. A gente precisa de um grupo para ter comunhão, de um grupo para ter convivência, para a gente crescer na fé, crescer no serviço a Jesus. E mais que isso, aprender a enfrentar as tribulações que acontecem na nossa vida, com a ajuda dos nossos irmãos.
Porque quem vem para a igreja pensando que vai ser tudo um mar de rosas e agora porque a gente foi batizado em nome de Jesus não vai ter mais problema, esse é um entendimento enganoso, porque não é assim. Ao contrário, eu acho que a gente passa muitas tribulações como Deus trabalhando na nossa vida e preparando a gente para viver a vida eterna ao lado dele. E é comum numa tribulação a pessoa desistir. Mas se ela entender isso e participar de uma igreja que luta junto, ela não vai desistir numa tribulação. Ao contrário, ela vai crescer, vai se preparar melhor para a vida, não só essa vida, como a vida eterna. Por isso a comunhão é importante, por isso a convivência é importante. Observação, mas a convivência não é fácil. Porque nós somos humanos. Porque nós somos diferentes. Porque nós estamos em graus de espiritualidade diferentes. Então a convivência precisa de amor, precisa de paciência, precisa de perdão, precisa de oração. Só que Deus nos concede o Espírito Santo. E todas essas coisas são fruto do Espírito na vida de quem cultiva esse Espírito na sua vida. Então nós temos plenas condições, pelo Espírito que habita em nós, para termos uma convivência digna, honrosa, alegre, permanente. Porque Jesus criou a igreja justamente para nos abençoar. Então essa parte da igreja é muito necessária. E qualquer tentação da gente desistir dela, a gente deveria resistir. Porque quem sabe Deus está trabalhando conosco. Aí a gente tem que pensar, que tribulação eu estou vivendo e preciso vencer? Que dificuldade eu estou tendo comigo mesmo ou com alguém que eu preciso orar e superar? Essa é uma parte necessária da igreja e Deus quer nos abençoar através dela. Terceira e última parte, versículo 23, é a parte que eu chamo de instituição ou organização. O verso 23 diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Pergunta: por que é que Paulo passou nos grupos de discípulos que ele fez em cada cidade e elegeu presbíteros? Por que é que ele não deixou o grupo se virar? Paulo pensou na continuidade de cada grupo. E para um grupo se organizar e continuar e perpetuar com o tempo, ele precisa de liderança. Precisa de alguém responsável, precisa de alguém que tenha uma autoridade, que possa dirigir, que possa solucionar problemas. Essa é a parte institucional, organizacional de cada igreja e é uma parte importantíssima. Sem ela a gente não vai longe. Com ela a gente vai longe. Por isso Paulo pensou, vamos eleger, como eu não vou estar aqui sempre, vamos eleger presbíteros em cada igreja, em cada grupo de discípulos, para que esses presbíteros deem continuidade nesse trabalho. Essa parte não é tão valorizada por alguns. Tem gente que quando sabe que é um culto com assembleia, não vem à igreja.
se valorizasse bastante, viria mais ainda num culto com a Assembleia. Quando eu cheguei aqui em 1990, essa igreja já existia desde 1970. Mas eu não estava lá no salãozinho da Rua Assis em 1970, quando a igreja foi organizada. Só que tem livros de atas do conselho. E eu peguei os livros de ata do conselho, uma das primeiras providências que eu tomei aqui nessa igreja, foi pegar os livros de ata do conselho desde o começo da igreja e ler. Aí eu fiquei sabendo quando foi, quem estava lá, quantos pastores passaram pela igreja, o que a igreja tinha feito até 1990. Aí a gente pensa, o que nós vamos fazer daqui para frente? Então, apesar de parecer chato, a questão da instituição, da organização de uma igreja, ela é muito necessária para atravessar o tempo, para que a igreja não morra na nossa geração, mas que ela prossiga com novas gerações sob liderança, sob orientação. É por isso que a gente tem conselho, é por isso que a gente reúne assembleia, é por isso que a gente tem ata, é por isso que a gente tem tesouraria, é por isso que tem contabilidade, é por isso que tem ministérios. Isso é instituição, é organização da igreja. E é assim que ela pode se perpetuar, e pelo tempo afora. E eu queria perguntar, você valoriza a instituição da igreja? Fiquei muito contente quando na última eleição o Rodrigo se dispôs ao presbiterato. Geração nova, pessoa nova, se dispondo à liderança da igreja. Ao mesmo tempo, a igreja está preparando esses novos líderes para que continuem o trabalho quando a gente não puder mais fazer. Daqui uns dias eu não vou poder mais fazer, mas tem gente sendo treinada para fazer, não é? Então, essa parte necessária da igreja, a instituição ou sua organização. Vamos ficar com essas três, porque é o que o texto traz. Há outras partes da igreja que são também necessárias, que são também importantes. Mas eu quis trazer essas três partes para mostrar para a gente como a igreja se organiza, como ela tem várias partes. E conhecendo melhor a igreja, a gente pode valorizar mais a igreja, participar mais da igreja e ser um instrumento útil nas mãos de Deus para alcançar outras pessoas, como Jesus quer e como Jesus nos ensinou. Então, valorizemos a igreja, participemos da igreja para valer, porque Deus quer nos abençoar através da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.